Um bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que encontre a todos com saúde, espero que este culto, este momento encontre a todos unidos, cada família com saúde e no ânimo do Espírito Santo de Deus. É o que nós esperamos, que cada um esteja protegido na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e animados com o Espírito Santo de Deus. Nós não estamos passando momentos bons. Este ano não está sendo um bom ano de forma alguma, mas nós pedimos a Deus que nos dê forças para continuar. Nós já falamos no culto passado sobre a possibilidade da volta, estamos esperando direções das autoridades, governo, cidade, da Convenção Batista. Então nós estamos acompanhando e, em princípio, nós esperamos que no quarto domingo de agosto, nós esperamos retornar e com culto presencial e vamos dar mais orientações para a igreja. É que nós estamos avaliando, os pastores estão juntos estudando, juntos estão comprando detalhes, coisas, tapetes que há necessidade, vai ter o totem do álcool em gel, nós vamos analisar também o andamento de como vai indo a pandemia, a estabilização, esse platô chamado platô. Algumas igrejas nós sabemos que já retornaram aos cultos presenciais, com um determinado número, uma determinada porcentagem. Graças a Deus aqui nós temos também a galeria, que dá para esparçar bem. Tem um mínimo de 1,5 metros para cada pessoa, uma de outra. Talvez nós façamos até com 2 metros. Mas enfim, aguardem mais direcionamentos pelo WhatsApp, por telefonemas que nós podemos ocasionalmente dar também, né? E os pastores vão estar direcionando. Nós estamos fazendo o possível para aprender com esse momento, porque é novo para a gente. Nunca vivemos tal coisa. E também não queremos ser precipitados e voltar em momento que não deva voltar. Mas também não queremos deixar de poder retornar se nós tivermos a certeza que há garantias e que pode-se retornar dessa forma. Muito bem. Eu também quero dar a notícia que a semana que vem é Dia dos Pais. Então, no sábado, nós vamos fazer um drive-thru de novo. Como fizemos o drive-thru para as mães, nós vamos ter um presente. Nós temos um presentinho que gostaríamos de dar. Então, mamãe ou filho, filha, traga seu pai, faça com que ele venha aqui no carro, dirigindo, e passe por aqui no sábado que vem. Sábado que vem, a partir das 2:30 da tarde, sábado que vem, a partir das 14h30, nós vamos fazer drive-thru na igreja de um presente do Dia dos Pais. Então, nós vamos presentear os pais dessa vez. Se a mãe sabe dirigir ou se um filho é na possibilidade, traga o papai, traga dessa vez o seu pai, ou faça ele mesmo vir dirigindo, o esposo, o marido, faça com que ele venha com o filho de preferência no carro, ou os filhos também, e passe por aqui. Deixe reservado já esse momento sábado que vem, véspera do Dia dos Pais. Venha buscar o seu presente. A igreja comprou um presentinho, preparou uma sacolinha de presente e vamos dar para aqueles pais que vierem para buscar aqui, tá bom? Nós vamos também, no dia de hoje, nós estamos celebrando 70 anos da nossa igreja. Não hoje especificamente, mas nos veio à mente, à memória, que nós tínhamos todo um mês de março para comemorar o aniversário da nossa igreja de 70 anos. Ora, 70 anos é uma data muito especial e tínhamos reservado já o mês todo de março
para preparar o aniversário. E o que aconteceu? Foi justamente no início do mês de março que começou aquele momento de quarentena. Chamamos de quarentena, mas foi mais uma reclusão social que teve. E, nesse sentido, nós não pudemos ter celebrado os cultos que estávamos programando. E aí, então, neste domingo, hoje, nós preparamos um pequeno videoclipe do aniversário da igreja. E vamos fazer uma pregação sobre a igreja. Vamos meditar sobre a igreja e, dessa forma, celebrando os 70 anos de aniversário da primeira igreja batista em Pinheiros. É a nossa comunidade, nós fizemos um videoclipe, procuramos ir num Facebook ou em outro, roubar lá uma foto ou outra, mas não conseguimos muitas fotos de todos, não teria possibilidade de conseguir de todos. Então, se de repente não conseguimos colocar uma foto sua, ou de uma família ou de outra, os irmãos vão nos perdoando, mas seria impossível conseguir de todo mundo ali. Mas nós fizemos um pequeno videoclipe, principalmente com as celebrações que a igreja teve, com os grupos de reuniões da igreja, os grupos de jovens, os grupos de adolescentes e o que nós podemos ter pego. Então, os grupos nas casas, os cultos caseiros, enfim, o que nós conseguimos, nós fizemos um pequeno videoclipe especial e é o que os irmãos vão poder ver agora, assistir nesse momento e depois então nós retornamos para a pregação da palavra. Que Deus possa nos abençoar no dia de hoje, um bom domingo. Vamos fazer uma oração agora. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe a cada família que acompanha este culto. Alimenta, Pai, que em nome do nosso Senhor, o Senhor possa proteger, dar saúde e que estes cultos online que nós estamos tendo, estes cultos por intermédio da internet, que o Senhor possa fazer com que sirva de alimento espiritual na vida de cada família da nossa igreja, ou cada família que tem, ou cada um que tem acesso a este culto, a esta palavra, a esta pregação, que seja também bênção a cada um que acessar. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoe, nos dê um bom domingo. Amém. Olá, Batista de Pinheiros. Parabéns pelos 70 anos. Ser igreja. Ser igreja é se reunir para celebrar. Ser igreja é tomar o rumo de uma estrada chamada salvação e caminhar. Ser igreja é vestir a camisa da comunidade, é adorar de verdade. É sentir a dor do outro, é viver de encontros e improváveis reencontros. É viver no compartilhar um com o outro, é dividir o desgosto. E apresentar o que é posto sobre a mesa espiritual como se fosse o banquete de uma vida, a cura de uma ferida, o pranto que é sem medida, o encanto sobrenatural de mais um milagre alcançado. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ser igreja é sentir a dor do outro, é caminhar justaposto em uma certeza estrada que ainda mal conjugada, sente o verbo divino desde o Jesus menino até a idade avançada. Ser igreja é ser simples,
é ser irmão e irmã na alma, é pedir de novo o afago vivo de um soluçar infindo que a vida faz quando nos maltrata. Ser igreja é orar pelo enfermo, é clamar por um emprego perdido, pela falta da esposa ou do marido, que peca em sua humanidade e que aceitam ambos mais uma milha de caminhada. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor junto a ti. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me e ao teu lado está. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Ser igreja é participar dos cultos, fazer parte do ajuntamento em que o sopro vem todo ventania e nos propicia sentir no rosto o toque do Espírito Santo, que se manifesta em cada canto, em todo canto, nos 4 cantos. Com o encanto de quem planta a semente boa e a vê enchendo o coração da pessoa, que em um átimo de entendimento se vê salvo e tomado de alegria do saber o porquê. Pra sempre, autor da salvação, Jesus, amor te venceu, sobre amor te venceu. Olá, família Batista de Pinheiros. Estamos aqui com muita alegria para parabenizá-la pelos 70 anos de vida. E agradecer pelo privilégio de sermos escolhidos por vocês para sermos os seus missionários aqui no Chile. Deus abençoe, um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau! Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Ser igreja é experimentar o doce, ainda em meio ao amargo da vida, sentir nosso irmão em sua necessidade e ajudar na ferida que se dá em meio a uma cidade tão grande e complexa, de tantos transeuntes vindo, ainda que outros indo. E os que aqui ficam para sempre atrelados na nossa história, nos ajudam a levar adiante esta igreja de glória em glória, até que o dia da vitória aqui chegue, para esta família, este ministério, este rebanho que adora e celebra, que se ajuda a ser igreja que faz festa, que suplica, que aviva o ministério da nossa fé.
Igreja Batista de Pinheiros. Em sendo igreja, é o que é. Uma igreja de homem e de mulher. Do negro, do branco, do riso, do pranto. Igreja de Bíblia forte. Igreja cheia de norte. Com gaúcho e paranaense, com cariocas, paulistanos e simplesmente paulistas. Igreja boa de boca, que louva feito louca, e que não marca touca, e aproveita cada oportunidade para pregar o Evangelho de Cristo. Uma igreja metropolitana, igreja de crianças e de idosos, de adolescentes ruidosos, e de jovens lindos como um vento em véu. Com o mesmo objetivo que é a morada celestial, que é viver para sempre a eternidade, que é fazer parte de um ministério que pregue o nome de Cristo Jesus em nossas vidas com verdade. Esta igreja completa 70 anos da forma mais bonita, servindo a Cristo em singeleza de coração, como dizia em Atos 2, fazemos a cada dia um novo irmão. Cantamos a melodia que apenas nos incentiva, como esta poesia, a continuar vivendo a salvação. Parabéns, Igreja Batista de Pinheiros, 70 anos. Vamos ler a palavra de Deus que diz em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Se você quiser me acompanhar aí de casa, neste trecho. Atos, no capítulo 17, do versículo 1 adiante, diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia a ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando-se à turba, alvoroçaram a cidade e entrando
entrando de assalto à casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. Este trecho, ele conta de um momento em que Paulo e Silas, como missionários, foram na cidade de Tessalônica. Esta cidade de Tessalônica, que ficava ali nas regiões da Grécia, eles foram ali naquela cidade e por ocasião do trabalho deles, da pregação do Evangelho, eles tinham o costume de chegar numa cidade e iam nas sinagogas, que era um lugar onde se reuniam as pessoas para abrirem o Antigo Testamento, lerem um trecho e meditarem sobre aquele trecho, e depois eles retornavam para as casas deles, cantavam alguns salmos, e meditavam, oravam juntos e iam embora. Bom, Paulo e Silas, no seu trabalho missionário, quando eles iam a alguma cidade, eles iam justamente para as sinagogas. As sinagogas eram o que nós chamamos hoje de igreja, naquela época eram as sinagogas. E Paulo e Silas, o primeiro lugar que eles iam era nas sinagogas, para pregar ali, para falar de Jesus Cristo. Ainda que eles não tivessem ouvido nada de Jesus Cristo, eles tinham o costume de ir ali e junto com os judeus, eles falavam: olha, nós não esperamos o Messias, nós não esperamos o Salvador do mundo, aquele que vem nos salvar, pois bem, ele já veio, foi Jesus Cristo. E ele morreu, foi crucificado, ressuscitou, mostrou que a morte não tem poder sobre ele. E isso aconteceu ali em Jerusalém. E dessa forma, eles pregavam o Evangelho em uma cidade e o Evangelho foi crescendo, crescendo. Esta daqui, por exemplo, este trecho que nós lemos, eles tinham chegado à cidade de Tessalônica. Pois bem, hoje nós temos o livro de Tessalonicenses, as cartas de Tessalonicenses 1 e 2, 1 e 2 aos Tessalonicenses. Estas cartas foram resultados de uma igreja que nasceu lá. Esta igreja acabou nascendo ali e Paulo e Silas saíram dali, deixaram esta igreja e eles pregaram o Evangelho e eles cresceram e se transformaram numa igreja. E ali então, eles num determinado momento, Paulo escrevia cartas para eles. Então Paulo, quando saía de uma igreja, quando ele foi para a cidade, quando saía de uma cidade, quando ele foi, por exemplo, para a cidade de Éfeso, nasceu a igreja dos Efésios, a igreja de Éfeso. Então ele manda uma carta também aos Efésios. E ele, quando vai na cidade da Galácia, ou na região da Galácia, ele planta igrejas lá. E depois nasce a carta aos Gálatas. E assim o Novo Testamento são cartas para as igrejas que nasceram naquelas cidades que Paulo e Silas ou Lucas, eles tinham uma comitiva de missionários e eles iam nessas cidades e pregavam o Evangelho e nascia ali uma igreja. A igreja daquela época sempre tinha o nome da cidade. A igreja, por exemplo, dessa cidade de Tessalônica se chamava Igreja de Tessalônica. A igreja de Éfeso tinha esse nome porque era na cidade de Éfeso. E aí então nasceram todas essas igrejas do Novo Testamento, que as cartas que foram escritas para elas, que Paulo escrevia, era para resolver problemas, para dar saudações, para lembrar de momentos bons que eles tiveram quando Paulo estava lá, para
ajudá-los na esperança de Cristo, para que eles não se esmorecessem, para que eles não abandonassem a igreja, para que eles participassem ali do culto. E com isso eu chego no que eu gostaria de pregar hoje mesmo, sobre como participar de uma igreja e por que nós participamos de uma igreja e qual a importância de participar de uma igreja e por que, afinal de contas, Cristo fundou a igreja, porque foi Ele que foi o fundador da igreja, e por que há tantos ataques contra a igreja. Enfim, a igreja, ela é este centro, esta coisa tão importante na Bíblia, no Novo Testamento. O porquê igreja? Muitas pessoas há que dizem, eu não suporto igreja. Eu tenho o meu Deus aqui em casa mesmo. Eu cultuo ao meu Deus na minha própria casa. Eu não preciso de igreja. Tem muitos que falam assim. Por que, afinal de contas, existe igreja? Alguns dentro da igreja estão se levantando com um discurso tão agressivo contra a própria igreja nos últimos tempos. A igreja, existe muitas pessoas dentro dela que não são convertidas, que ainda que participam da própria comunidade igreja, elas não têm um entendimento espiritual. Elas participam ali porque os pais levaram sempre e elas têm o costume de ir com a família. Outras participam porque o lado social, a celebração. Outros participam porque gostam de estar lá naquele momento que canta, que levanta as mãos, aquele momento alegre, eles se sentem bem. Tem pessoas que vão na igreja porque se sentem bem, mas não têm espiritualidade, não têm a salvação, não são salvas. Elas vão porque gostam. Tem uns que vão porque têm amigos ali, outros vão porque estão interessados em alguém ali para casar, para arrumar algum emprego, porque tem um empresário ali e está com elos. Outros vão na igreja por seja lá o raio que for, mas tem muitas pessoas que participam de igrejas, que conversam ali, mas não são convertidos. Quando morrerem vão para o inferno. Não entenderam o que é a salvação. Vão por alguma outra coisa, por um costume, porque sempre foram, porque foram criados assim. Mas não é pela salvação em Jesus Cristo. O que é participar de uma igreja? Este ano está mais do que provado que igreja não é um templo, não é uma construção. Igreja não é tijolo e areia e concreto. Igreja não é isso. Igreja é o povo reunido. Como diz uma música dos Vencedores por Cristo, é o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és santo. Te exaltamos, teu nome santo. E é assim que fala, e é por isso que nós nos reunimos, porque nós queremos adorar a Deus, adorar a Cristo, adorar a pessoa de Jesus. E com isso, igreja, a ideia de igreja, ela foi fundada por Jesus, a igreja foi fundada por Jesus, para que nós pudéssemos nos reunir. Então, pessoas que às vezes se voltam muito contra a igreja, olhando erros, olhando as falhas das pessoas, procurando os pecados, as faltas. Ora, há pessoas que vão na igreja atrás disso. E o mundo já faz isso muito bem. O mundo, eu nunca vi como está acontecendo, como as pessoas estão se voltando contra a igreja. E ainda que o mundo faça isso muito bem, existem pessoas de dentro da própria igreja dando tiro no próprio pé. Não que a igreja não
precise de uma autoanálise, de uma autoavaliação. A igreja precisa sempre ter uma autoavaliação, mas esse trabalho é do Espírito Santo. O Espírito Santo já faz isso e faz muito bem. Nós precisamos, é claro, ter uma autocrítica. Esta autocrítica deve ser humana. Aí sim é humana. Nós precisamos ter uma autocrítica. Mas quando eu noto na internet pessoas que só estão em ira contra os próprios irmãos da igreja, falando mal da igreja, falando mal da instituição igreja, isso o incrédulo já faz. O incrédulo já faz isso. Não precisamos de nós fazermos isso daí. O incrédulo já se levanta contra, o incrédulo já guerreia contra a igreja. Então, desta forma, é necessário que nós entendamos o que é participar de uma igreja. Participar de uma igreja é participar de uma sociedade, de uma comunidade que se reúne para que possa ser proclamado o nome de Deus. O nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, deve ser proclamado nessa sociedade, nesta comunidade que se chama igreja. Eu faço parte de uma comunidade que se chama igreja aqui no bairro de Pinheiros, em São Paulo. É importante que nós saibamos como aconteceu aqui. Olha só, note nesse trecho que nós lemos, Paulo e Silas foi naquele local, começaram a pregar, e quando o povo começou a ter ira, se revoltar contra eles, eles principalmente no versículo aqui, no versículo 6, da onde nós lemos, diz assim, entraram na casa de Jason, eles entraram à força, e foram procurar Paulo e Silas. E diz, porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Ora, olha o que eles falam, estes que têm transtornado o mundo. Naquela época, os cristãos estavam transtornando o mundo. Os cristãos daquela época estavam botando o mundo de cabeça para baixo. Hoje em dia já não, hoje em dia é a igreja, é o mundo que está tentando entrar na igreja e botar a igreja de cabeça para baixo. Ora, transtornar é transtorno, um transtorno, estava fazendo um rebuliço. Os cristãos daquela época estavam marcando presença, estavam transtornando, aqui diz, estão virando de cabeça para baixo o mundo. Estes que estão transtornando o mundo chegaram aqui agora na cidade de Tessalônica também. Olha como que era, eles estavam sendo falados, porque eles estavam fazendo uma verdadeira revolução no mundo. Muito bem, nós os cristãos, é para isso que nós nos reunimos como igreja. A igreja nos proporciona ardor, espiritualidade, a palavra de Deus. A igreja nos proporciona adoração. É a igreja que nos proporciona, é no encontro com a igreja que nós temos esta possibilidade. Ora, a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, fala que o solitário busca os próprios interesses. Uma pessoa solitária, uma pessoa que não quer saber da igreja, uma pessoa que se acha o bastante para si mesma, este tipo de pessoa não é um crente verdadeiro. Se fala, não, mas eu tenho a Deus, na minha casa mesmo eu sirvo ao meu Deus. Ora, é impossível que a pessoa seja alimentada espiritualmente. É impossível que a pessoa não se esfrie estando sozinha, não cultuando em comunidade. Por isso que nós cultuamos em comunidade. Por isso que eu faço parte de uma igreja. E nesta igreja eu me reúno com os irmãos. Nós somos falhos, nós somos pecadores sim, mas nós somos pecadores salvos e remidos pelo sangue de Jesus Cristo.
E dessa forma, nós nos reunimos em comunidade, em comunhão, e ali nós podemos fazer muitas coisas em nome de Jesus Cristo. Nós adoramos, nós celebramos, mas nós não somos somente contemplativos. Nós podemos dar uma palavra um para o outro no momento de angústia. Nós podemos servir de ombro para uma pessoa que está com as lágrimas, que está caindo, que está passando por dificuldades. E é isso que tem acontecido nesta igreja, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja, pela vida espiritual que eu encontro em Pinheiros, pela vida espiritual que eu vejo nas famílias aqui, buscando, que a cada domingo tem buscado a comunidade. Mas agora que não dá para nós estarmos juntos, nós estamos, de uma certa forma, compensando pela nossa comunidade ali do WhatsApp, mas isso não é o suficiente. Nós oramos um pelo outro ali, nós fazemos pedidos nos nossos grupos, nós telefonamos, nós conversamos ocasionalmente. Esses dias a irmã Neide ficou doente e todo mundo perguntando. Eu falando com a filha dela, eu pude saber que ela tinha, quando ela recebeu alta, eu falei lá, todo mundo fez festa, porque a irmã Neide, que é uma senhorinha da nossa igreja, voltou para casa. Ela está agora ainda fraquinha, mas ela está se revigorando lá, e nós estamos orando. É isso que é ser igreja, é isso que é ser comunidade. A Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, a Bíblia vai falar lá sobre não deixemos de nos congregar, de nos ajuntarmos, de estarmos presentes um na vida do outro, juntos para celebrar. Não deixemos a nossa congregação, diz lá, porque já está caindo no costume de alguns. Aqueles que deixam de congregar, aqueles que deixam de estar em comunidade, em comunhão, são pessoas egoístas, são pessoas que em seus egoísmos, elas vão acabar se tornando inimigos da igreja. E tenho certeza que no momento em que for cruzar na mesma calçada com um irmão, ela vai mudar de calçada, porque ela não suporta mais os próprios irmãos da igreja. As pessoas que vão abandonando a igreja, como diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, são as pessoas que vão perdendo a fé. São as pessoas que vão perdendo aquele ardor da comunhão, aquele vínculo no Espírito Santo. Agora, mesmo estando em casa, mesmo não podendo ir lá no templo, eu sinto que a nossa igreja ainda convive em comunhão. Ainda que não tenha comunhão com todos da igreja, mas que seja com um pequeno grupo. Eu vejo os pequenos grupos. Então, nós devemos dessa forma entender que a igreja nos ajuda, inclusive, a saber como viver neste mundo. A igreja tem um trecho em Hebreus mesmo, aqui na carta de Hebreus, que fala logo assim no capítulo, ali no capítulo 13, vai falar sobre lembrai-vos, capítulo 13, versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Ora, enquanto a figura do pastor, ela é aí por fora, ela é deturpada, e porque existem alguns pastores picaretas mesmo, alguns pastores falsos, alguns lobos vestidos de cordeiro, alguns pastores interessados mais no dinheiro do rebanho do que na vida do rebanho. Existem estes tipos de pastores por aí mesmo, mas existem muitos, e é a maioria, pastores que
que dirigem, que lideram pequenas comunidades, que não estão enriquecendo não, e chega a ser 99% dos pastores que lideram igrejas pequenininhas, igrejas de muitas vezes 80, 70 membros, 50 membros, pastores que muitas vezes tiram do próprio bolso para colocar na igreja, porque sabem que a igreja não tem, pastores que trabalham em outro trabalho para ajudar no sustento, porque a igreja não tem como lhes dar o sustento. Então, a igreja também ajuda a pessoa a ter uma percepção de liderança, de saber que tem uma liderança. Quando coloca ali em Hebreus, está falando sobre líderes, e a igreja ajuda com que nós também entendamos o que é submissão a uma liderança. Coisa que falta hoje em dia no mundo, coisa que o mundo prega contra, porque o mundo está virando uma balbúrdia, porque ninguém mais respeita líderes. Não existe mais respeito por líderes. Os líderes mundanos, os líderes do mundo, os líderes seculares, eles não deram os respeitos devidos. Muitos deles por se tornar corruptos, governantes que por fazerem com que a população sofresse com as corrupções, caíram no desprezo da própria população, e aí então hoje em dia, esta parte importante de uma sociedade, de uma comunidade, que é respeitar lideranças, escolher e estabelecer e cobrar de suas lideranças a posição que lhes é dada, hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia está virando uma balbúrdia o mundo, mas a igreja não deve virar. Nós devemos, pelo contrário, nós devemos, nos reunindo em igreja, cuidar de nossas famílias, que os pais possam ter autoridade em suas casas. E a igreja ensina isso para os filhos. A igreja ensina o que é autoridade, porque nós temos também na autoridade de Jesus, a autoridade principal, a nossa autoridade única e a nossa autoridade colocada por cabeça, é essa palavra que é dita lá, é o cabeça. Então, nesse sentido, nós entendemos que Jesus é a autoridade principal da igreja. Mas, como diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, eu quero ler esse trecho, diz assim: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Olha, para os vossos guias, os pastores, obedecei a vossos guias e sede submissos. Falando isso para o mundo hoje nem acredita nisso. Ele não acredita mais em autoridade. O mundo não sabe mais o que é isso, porque não sabe o que é autoridade. Sabe por quê? Porque justamente no mundo pós-moderno, hoje a autoridade é quebrada. Ninguém mais, vai nas universidades, vocês verão todos esses estudantes sendo ensinados a sempre terem, não que não deva ter uma posição crítica sobre a vida. É muito bom aprender, foi na universidade que eu aprendi a ter uma posição crítica sobre a vida. Mas quando só fica isso, vira de perna para o ar o estabelecimento social. A vida em comunidade, ela começa a virar uma balbúrdia. As pessoas começam a se perderem pelo caminho. Mas na igreja não é assim. Na igreja nós ajudamos para que cada um entenda, para que o filho entenda a autoridade do pai, para que a família entenda a autoridade da igreja, para que a igreja entenda a autoridade da família e para que todos nós entendamos a autoridade de Cristo sobre as nossas vidas. É assim que deve ser. Por isso que eu participo de uma igreja, porque a igreja me ajuda muito a viver melhor, a viver bem, a viver em paz, a viver estabelecido. A igreja, ela é
a minha terapia. Eu não preciso de terapeuta, porque eu tenho na igreja a minha terapia. Eu tenho na comunhão dos irmãos a minha terapia. Eu tenho naqueles meus irmãos mais achegados que eu confesso minhas fraquezas para eles e que eles me ajudam na minha fraqueza, não vão sair por aí falando, irmãos que eu confio, irmãos que na minha fraqueza vão me ajudar. É isso que existe na igreja. A igreja é um convívio, uma comunhão, uma família espiritual. E por isso que eu sirvo numa igreja, e por isso que hoje, sendo o pastor da igreja de Pinheiros, eu agradeço a Deus pela vida, pela alegria que eu tenho encontrado nessa igreja, pela submissão e sujeição dos que são liderados por mim aqui e também me ajudam a liderar, pela liderança dessa igreja, pelos pastores desta igreja que me ajudam. Enfim, eu sou muito feliz em pastorear as famílias desta igreja. E quero agradecer a Deus, hoje, 70 anos que nós fazemos, eu agradeço a Deus, não hoje, mas hoje optamos por fazer uma celebração para comemorar os nossos 70 anos. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um, cada família, cada um que se reúne e congrega ali comigo na igreja de Pinheiros. Que Deus possa te abençoar e quando voltarmos, estamos nos certificando, mas, enfim, quando voltarmos nos cultos, que pudermos estar todos juntos novamente, nós vamos celebrar juntos ali como família e vamos agradecer a Deus, porque até aqui Deus tem nos ajudado, Deus tem nos livrado, e nosso pedido é que Deus livre a cada um, não deixe pegar em ninguém, não deixe arrebatar a vida de ninguém nessa pandemia, para que todos nós possamos estar reunidos novamente, um dia, quem sabe todos ali no culto, dizendo: Deus nos livrou, Deus livrou todas as famílias, até todas as pessoas, até os que pegaram Covid, hoje estão desfrutando de melhora, e nosso pedido é que não tenha nenhuma baixa em nosso meio. É o que nós pedimos a Deus, é a nossa intenção, é o nosso querer. Que Deus nos dê paz, nos dê saúde e nos dê alegria de vivermos o dia a dia. Vamos orar. Pai, obrigado pela vida desta igreja, que ao longo de 70 anos, quantas vidas não passaram por aqui, quantas pessoas não foram alimentadas por esta comunidade, quantas pessoas não foram doutrinadas espiritualmente, quantas pessoas não foram salvas por intermédio das pregações desta comunidade. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe as famílias que congregam na Igreja Batista de Pinheiros. Nós te pedimos que o Senhor esteja protegendo o nosso povo, esteja nos dando sonhos, Pai, como o sonho da escola que queremos abrir nesta comunidade, nesta igreja, neste templo. Que o Senhor possa nos proteger e nos dar sonhos juntos, para que nós possamos trabalhar juntos e, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós possamos juntos, um ajudar o outro a prosseguir para o alvo, que é a salvação em Cristo, até o último dia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um domingo, por mais um momento na tua casa, ainda que distanciados, por mais um momento em família. Amém e amém.